Sim, senhor. Então, sem mais delongas, para ver se terminamos às 17 horas, dou a palavra à doutora Filipa Matias Magalhães. Olha, boa tarde a todos. Antes de mais, e porque estamos na primeira sessão deste ano, desejo-vos a todos um excelente ano de 2025, a vocês, às vossas famílias, aos vossos entes queridos e aos vossos alunos e às suas famílias e aos vossos trabalhadores. Antes de irmos para o tema propriamente dito, e eu resolvi, tivemos aqui algumas conversas entre mim e a APEC para ver quais eram os temas, porque de facto eu ainda estava à espera que saísse mais qualquer coisa, até na Lei do Orçamento de Estado, e não saiu. Este é um tema que nos pareceu que tinha que ser o primeiro a ser tratado, sem prejuízo de eu querer deixar aqui um alerta importante. Nós já aqui falámos uma vez sobre o canal de denúncias, que na altura depois até vos disponibilizei algumas minutas para depois poderem implementar para as escolas com mais de 50 trabalhadores. Entretanto, a mesma lei que deu origem ao canal de denúncias, depois deu origem a outras leis, e neste momento, só que, como sempre em Portugal, estas plataformas demoram algum tempo a arrancar. Em novembro do ano passado, no final de novembro, finalmente o MENAC, que é o Mecanismo Nacional Anticorrupção, finalmente disponibilizou a plataforma para que todas as entidades com mais de 50 trabalhadores, e isto destina-se só às entidades com mais de 50 trabalhadores, para terem que descarregar até ao dia 14 de fevereiro nesse canal, para terem que lá colocar o vosso plano de prevenção anticorrupção, o vosso código de conduta, um plano de formação aos trabalhadores nessa matéria e o canal de denúncias, do qual nós já tínhamos falado anteriormente. Pronto. Portanto, eu já articulei com a APEC que se calhar não vai demorar muito tempo a fazermos mais uma formação sobre essa questão especificamente, aí direcionada só para as escolas com mais de 50 trabalhadores, que creio que ainda são algumas, e que depois eu também vos vou disponibilizar os documentos para vocês poderem implementar. Basicamente, o que é que está aqui em causa? Está em causa trabalharmos com ética, com responsabilidade e o não sermos premiáveis, por exemplo, a situações em que se possam pôr à frente dos interesses públicos os nossos interesses particulares, por exemplo, em termos mecanismos que garantam que se vamos contratar, vamos imaginar um serviço para o nosso refeitório, que quem vai celebrar o contrato e escolher o concorrente não tem nenhum laço de familiaridade ou de proximidade, ou que não é dono, da empresa que vai ser contratada. Por exemplo, o certificarmos de que nenhum dos nossos professores recebe prendas de ninguém, nem recebe benefícios por outra via. Questões como estas, que são mais aquelas que se aplicam no nosso caso, há entidades piores do que as nossas, há entidades como os bancos, como as seguradoras, que têm muito mais risco de existir corrupção e situações de branqueamento de capitais e assim. Mas como se trata de um prazo muito curtinho, em que se tem que até ao dia 14 de setembro submeter esta informação, nós, entretanto, ou por via de formação, ou dando formação e também uma circular com esta documentação para as escolas, volto a dizer, com mais de 50 trabalhadores, vamos vos ajudar a fazerem isto. Eu não sei se das escolas que aqui estão já alguém recebeu algum e-mail do MENAC nesse sentido. Já alguém tem alguma coisa? O Colégio de Minho está a dizer que sim, já? Já receberam e já submeteram? Não, não, ainda não recebemos. Não foi propriamente o colégio, porque o colégio é do seminário, mas foi a Diocese que recebeu, porque no conjunto tem. Pronto, Portanto, curiosamente, eu tenho uma reunião agendada já com a Econo para isso. pronto. E então, se calhar aguarde um bocadinho, porque nós em breve vamos trazer Ok, está algumas bem. dúvidas e algum apoio. Eu combinei isto com a APEC, fazer isto. Estivemos indecisos para ver se seria esta a primeira sessão ou se seria este tema. Eu tenho a firme convicção, vamos lá ver.
se a minha convicção estava certa ou não, de que eles atrasaram-se tanto a disponibilizar a plataforma que agora, quando chegar à altura de todas as entidades terem que submeter tudo, mais uma vez vão dar um adiamento do prazo, que é quase sempre o que acontece em Portugal com estas coisas, não é? Mas diga-me, é fevereiro que temos que submeter, não é? Até ao dia dos namorados, até ao dia 14. Ok. Pronto, mas Ó, doutora entretanto, Filipa, mas temos previsto a sessão no dia 11 de fevereiro sobre esse exatamente, assunto. Não é? exatamente. Nesse dia, essa sessão é mais específica para todas as entidades com mais do que 50 trabalhadores. Entretanto, e se calhar nesse dia, se mesmo as escolas com menos do que 50 trabalhadores, eu já aqui tinha falado com vocês uma vez sobre a possibilidade de irmos trocando aqui algumas ideias entre nós para criarmos aqui este código de conduta interno para as escolas. Porque nós, nas nossas escolas, deixem-me só tirar-vos 2 minutos à matéria de hoje para vos dizer uma coisa muito interessante, que era uma coisa que eu já pensava há muito tempo para as instituições do terceiro setor e para as escolas, que é, nós temos a trabalhar nas nossas escolas, temos a trabalhar docentes, que fazem parte de ordens profissionais, de associações profissionais, psicólogos, uma série de técnicos superiores, normalmente, que fazem parte de ordens e de associações profissionais, contabilistas e outros, que têm um código de ética e de conduta, que lhes diz como é que se devem comportar. Mas também temos um conjunto de pessoas que não estão sujeitos a ordem profissional nenhuma. Temos, por exemplo, auxiliares de educação. E essas pessoas também têm que, no seu trabalho, no seu dia a dia, estar sujeitas a algumas normas de ética e de deontologia profissional, que não estão escritas, dir-me-ão vocês. Bem, mas o bom senso diz aquilo que elas devem fazer ou não. E eu digo sempre: o bom senso, umas pessoas têm, outras pessoas não têm. E nem de propósito, na Lei do Orçamento de Estado deste ano, está lá prevista a criação de um código de ética e deontologia profissional para os auxiliares da ação médica, ou seja, para que todos os hospitais, cujos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e todos os outros profissionais que estão abrangidos por ordens, esses já têm códigos deontológicos, mas para ir abranger todas aquelas pessoas que estão mais na base, e se calhar até são aquelas que estão mais em contacto com os doentes, para que também essas tenham estas regras mínimas de ética e de deontologia profissional. Eu acho que já aqui uma vez tinha partilhado com vocês que sentia a necessidade de haver aqui esta cola, no fundo, que colasse estas, que também desse a estas pessoas que estão na base das nossas hierarquias das escolas, estas regras mínimas do que se pode e do que não se pode fazer. Às vezes são coisas que para nós nos parece que são de bom senso, mas que as pessoas não levam a mal, e eu até acredito genuinamente que não vejam maldade naquilo, mas que pode estar ali um indício de algum ato que pode ser lido como corrupção. Às vezes, eu até costumo dizer que às vezes não é por uma prenda que eu recebo do pai de um menino que isso me vai fazer dar, se calhar, uma melhor nota àquela criança. Mas aos olhos dos pais das outras crianças que veem que eu recebi uma prenda do pai daquele, se calhar aquilo vai ser visto como a razão pela qual eu até estou a dar um tratamento distinto àquela criança. Pronto. Portanto, esta questão da ética e da deontologia está cada vez mais na ordem do dia, tanto está que a própria Lei do Orçamento de Estado prevê agora isto para todos os estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, este trabalho que nós agora vamos fazer e que vamos ter formação no dia 11 e que vamos trazer minutas para vocês poderem depois trabalhar, pode servir de base de futuro, se nós quisermos a construirmos um código para a nossa escola. Eu não estou a falar de uma coisa com imensas páginas, eu estou a falar, se calhar, de alguma coisa como 7 ou 8 páginas que digam, no fundo, às pessoas que há comportamentos que nós temos que ter no nosso dia a dia e que demonstram a ética e a deontologia no nosso local de trabalho. Comportamentos que a maior parte dos nossos trabalhadores já sabem que têm que os ter por força dos seus códigos deontológicos, mas nós também trabalhamos com muita gente que não está abrangida por essas normas. Portanto, isto é uma coisa para depois pensarmos depois do dia 11. Mas vamos então ao tema que nos traz no dia de hoje,
e que tem a ver com uma coisa que altera sem que nós tomemos decisão nenhuma, que é o salário mínimo nacional. Nacional a nível continental e a nível regional. Ou seja, nós durante muitos anos estivemos estagnados no salário mínimo nacional de 485 euros. Tivemos muitos anos parados nos 485 euros. Entretanto, e felizmente, felizmente só a pena é que às vezes as comparticipações do Estado não acompanhem estas alterações que trazem tanto impacto para vocês. Nos últimos anos, praticamente que não tem existido ano nenhum em que não tenham existido estas alterações salariais. Portanto, nós estamos a ver aqui que em 2011 nós tínhamos um salário mínimo nacional de 485 euros e já vamos ver o que é que isto quer dizer. Quer dizer que ninguém em Portugal a trabalhar a tempo inteiro podia, nesta altura, receber menos do que este valor, a menos que se tratasse dos aprendizes ou de pessoas com uma incapacidade para o trabalho que não lhes desse a produtividade a 100%. Depois alterou em 2014 para 505, em 2016 para 530 e desde aí foi sempre a alterar 557, 580, 600 euros, todos os anos, portanto, desde aí nunca mais parou. 685, 665, 705, 760, 820 e este ano, no dia 1 de janeiro de 2025, alterou para 870 euros. Isto a nível nacional e a nível do continente. A nível dos Açores, a alteração também foi acontecendo. Este ano temos uma remuneração mínima nacional, uma remuneração mínima regional de 813 euros e 50 cêntimos. A única exceção é, e o Código do Trabalho também a prevê, no caso dos praticantes, aprendizes e estagiários podem receber menos do que este valor. E Doutora Filipe, desculpe, 913, não é? 913,50, sim. 913, está bem, Vê-se mal, é. 913. É. E a nível da região autónoma da Madeira, 915. Pronto. Ahm, Portanto, superiores àquilo que está previsto a nível nacional. Isto é o mínimo dos mínimos que vocês podem pagar a um trabalhador que trabalhe a tempo inteiro na categoria mais baixa daquelas que estão previstas na vossa convenção coletiva. E isto alterou no dia 1, ou seja, os salários do mês de janeiro já vão ter que refletir este valor. Problema é que estas alterações começam logo no dia 1 de janeiro, portanto, o processamento salarial do mês de janeiro já tem que refletir estas alterações, mas nós temos categorias profissionais que estavam a ganhar menos do que este valor e que, se nós formos alterar toda a gente que está, nós temos que alterar obrigatoriamente quem estava a ganhar menos do que este valor. Isto tem que ser obrigatório. Mas depois vai acontecer é que vamos alterar aquelas que estão a ganhar menos do que este valor, aquelas que estavam acima deste valor, ligeiramente, mas que havia ali uma diferença salarial porque eram categorias superiores, vão ficar próximas dele. Ou seja, vai deixar de haver uma diferença entre as categorias. E este é um problema que vai acontecer até que saiam as novas tabelas remuneratórias para a APEC. Portanto, vamos ter que aguardar pelas novas tabelas remuneratórias que normalmente saem e saem com efeitos retroativos. O que é que eu queria ver com vocês? Que possibilidades é que nós temos nas nossas instituições de resolver esta situação? O Código do Trabalho, o que nos diz é isto: é que retribuição mínima mensal garantida é garantida aos trabalhadores uma retribuição mínima mensal, seja qual for a modalidade praticada, cujo valor é determinado anualmente por legislação específica, ouvida a Comissão Permanente de Concertação Social. E, portanto, já vimos quais são os valores mínimos a pagar em Portugal continental, nos Açores e na Madeira.
Na determinação desta retribuição mínima mensal garantida, são ponderadas, entre outros fatores, as necessidades dos trabalhadores, o aumento do custo de vida e a evolução da produtividade, tendo em vista a sua adequação aos critérios da política de rendimentos e preços. Constitui contraordenação muito grave pagar abaixo do que este valor. A decisão de aplicar a coima deve conter uma ordem de pagamento do quantitativo desta retribuição em dívida ao trabalhador. Portanto, isto é o mínimo que nós temos a pagar em Portugal neste momento. Alguém se importa só de me dizer muito rapidamente, para eu não estar aqui a pesquisar, qual é que é a vossa última contratação coletiva? Em que BTE é que está? O vosso último IRCT? Vocês no outro dia até me mandaram por aqui. Alguém se importa só? Não é esta. É só para eu não estar aqui a fazer esta pesquisa. É só para vos dar aqui um exemplo concreto do que é que vai acontecer. Pronto, já está. PT é 45. Exatamente. É o BTE 45 de. Da ideia que é 8 de dezembro de 2023. Pronto. Então é só para vos dar este exemplo muito concreto. Eu vou só abrir, é mais fácil assim. Com uma alteração, correção no BTE 9 de 8 de março de 2024. Pronto, e essa alteração foi a alteração que depois veio trazer as tabelas salariais. Pronto. Então, deixem-me aqui só ver uma coisa. Quando é que me diz que essa alteração foi? Desculpe lá. Portanto, a alteração é de 8 de março, BTE número 9. PT é 9 de 8 de março. Pronto. Eu já vos explico então onde é que eu quero chegar. De 2024, exatamente, era isto que eu também tinha aqui. Pronto. Eu já vos explico onde é que eu quero chegar. Pronto. Nesta alteração que vocês aqui tiveram, que é uma alteração da convenção, deixa-me só procurar lá aqui um bocadinho. Que tem. Mas para ver os valores, a doutora Filipa tem que ir mesmo ao 45 de 8 de dezembro de 2023. Isso que eu estava a ver. DT 45, pois. Este não tem esta Tem alteração. umas alterações, nomeadamente em relação à Madeira, aqui uma situação que é o que nos diz respeito a nós. Mas então deixem-me só explicar o que é que vai acontecer aqui e porque é que me parece importante esta formação agora neste início do ano para ver como é que nós podemos contornar esta situação e que há muitos sítios que optam por fazer. Olhando aqui para a tabela salarial e assim de uma forma muito, 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 muito simples, o que é que nós aqui vamos ter? Olha, só um bocadinho aqui. Estou só a tentar encontrar aqui um exemplo. Pronto. Para o pessoal não docente da região autónoma dos Açores, vou ver ao nível do continente, que se calhar é mais fácil. Estas alterações, quando foram publicadas para entrarem em vigor a partir de 1 de janeiro de 2024. E então o que temos é o seguinte: vamos imaginar aqui, para já, e até que saia uma nova tabela, e vai ter que sair muito em breve, como acontece sempre, como é obrigatório e era uma das grandes medidas da agenda para o trabalho digno, o que vai acontecer é que, por exemplo, nós temos aqui os assistentes educativos, que têm aqui uma retribuição mínima de 820 euros, ou seja, nós a estas pessoas vamos ter que obrigatoriamente, e até que saia uma nova tabela remuneratória, pagar 870 tal como a estas, 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 mas podíamos deixar estes aqui que estavam no nível Q2 com 890. Só que a verdade é que a diferença que deve existir, a diferença salarial entre quem está no nível Q8
E quem está no nível Q2 deve ser uma diferença relativamente alargada. Se eu alterar até aqui, porque sou obrigada por força da lei, mas mantiver os que estão no Q2 com os 890, 20 euros apenas acima do salário mínimo nacional, o que vai acontecer é que estas pessoas se vão sentir altamente desmotivadas. Legalmente, se chegarem ao pé de vocês e vos disserem assim, que sentido é que faz vocês alterarem uma série de categorias que estão abaixo da minha e eu só estou a receber mais 20 euros do que eles, o que é altamente desmotivante, vocês podem sempre defender-se com a lei e dizendo assim, é verdade, mas legalmente nada me obriga a pagar-vos mais do que 890 e não são obrigados a pagar mais do que os 890, mas estejam tranquilos que quando saírem as tabelas salariais, e é para isso que servem os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, quando saírem as tabelas salariais, nós vamos atualizar o vosso salário de acordo com aquilo que sair na respectiva tabela, com efeitos retroativos. Primeiro problema que isso tem, que é a desmotivação que durante uns meses esses trabalhadores vão ter. Segundo problema é que quando sai a tabela salarial, quando ela é publicada em contrato coletivo de trabalho, ela só se aplica às vossas escolas porque são associadas da APEC e aos trabalhadores AEP, AEP, à AEP, mas CNEF, AEP, CNEF, CNEF, isto vai ser negociado a sim, nível da CNEF. É. sim, eu sei, mas vocês fazem parte, o que diz aqui é depois, vocês fazem parte da confederação, ou Sim, seja, sim, exatamente, vocês, exatamente. a APEC, fazem parte dessa É confederação. A verdade. confederação negocia, mas vocês integram-na. Sim, sim. Pronto, por isso é que eu estou a dizer a APEC. Aliás, aparece aqui, quando aparece quem negocia, aparece dentro da CNEF, aparecem todas Sim, as sim. entidades que a integram. Então, o que vocês podem dizer é assim, ok, mas depois na altura vamos fazer com efeitos retroativos. Então, dizia eu, quando sair a tabela salarial do IRCT, ela só vai ser aplicada às vossas escolas e só são obrigados, logo ao sair o IRCT, a aplicar aos trabalhadores sindicalizados nos sindicatos outorgantes. Ou seja, por exemplo, pegando aqui este exemplo, e isto é só para vos dizer, este é um problema real de muitas entidades. Pegando aqui neste exemplo, em que nos diz quem é que vai negociar, estão a ver, diz sempre aqui que ele é negociado pela FNE, mas quem é que são as várias entidades que ele é negociado pela CNEF, mas quem são as várias entidades que aqui representam? E vocês são uma das entidades que faz parte da AEEP, não é? E é nesse sentido que a vocês se aplica. Aplica-se a vocês por força desta entidade que negocia em vosso nome e aplica-se a todos os trabalhadores sindicalizados num destes sindicatos que aparecem aqui. Mas vocês têm trabalhadores que não são sindicalizados porque não são obrigados a ser sindicalizados. Então, a esses, vocês só vão aplicar quando sair a portaria de extensão, o que vai ser ainda mais tarde. Ou seja, o que é que vai acontecer é que, eventualmente, saindo uma alteração da tabela salarial, essa alteração pode sair em março ou em abril. Trabalhadores sindicalizados alteram logo, obrigatoriamente para eles, mas para os outros podem deixar em stand-by. Quando sair a portaria de extensão, têm que aplicar aos outros todos a partir desse momento. Segundo problema, igualdade salarial. Temos pessoas que estão a fazer a mesma coisa e a receberem valores diferentes. Então, o que é que algumas entidades optam por fazer? Isto é uma opção, não é uma obrigação, está bem? Há algumas entidades que optam por fazer o seguinte: para evitar, primeiro, para evitar pagar retroativos, o que depois acaba por ser muito oneroso, para evitar pagar retroativos por um lado, e por outro lado, para evitar desigualdades salariais, o que é que acabam por fazer? Que é agora, já em janeiro, isto não é obrigatório, eu até vou aqui sublinhar, está bem? Porque é que isto não é mesmo obrigatório e vocês legalmente podem não o fazer. Não obrigatório.
agora podem já fazer voluntariamente uma revisão salarial. Querendo, Oh, nada de obrigar a fazer. doutora Filipa, não sei se me está a ouvir, mas nessa revisão salarial que nós agora podemos fazer até manter as proporções, Sim. eh, depois não corremos o risco de quando sair a portaria, a nova tabela, os trabalhadores dizerem: Ei, vocês deram mais 50 euros, mas aquilo eu considerei como um bónus, portanto a tabela agora é essa, tem que me pagar mais. Já vai ver o que eu vou partilhar no Ah, PowerPoint. Já vai ver o que eu vou partilhar. Que é deixar claro quando fazem, primeiro, deixar claro que fazem porque querem, juntamente com este recibo. Isto não é obrigatório, eu volto a dizer. Eu, por acaso, tenho muitas entidades que o fazem para evitar isto, para evitar pagar retroativos, porque depois acaba por ser muito valor de uma vez só, e para evitar desigualdades salariais. Volto a dizer que isto não é obrigatório, ou seja, não há nada, nada, nada que possa obrigar uma entidade empregadora a fazer isto, mas dizer assim, nós, para evitarmos esta discrepância salarial e porque percebemos que isto pode dar origem à desmotivação dos trabalhadores, vamos voluntariamente fazer um acréscimo e subir um bocadinho os salários que estão quase próximos do valor mínimo. Fazemos porque queremos e não por sermos obrigados a isto, mas ficando sempre sujeitos às atualizações que vierem a decorrer de uma futura alteração salarial. E quando essa alteração salarial vier, então aí vamos fazer os ajustes para cima ou para baixo que forem necessários. Vamos imaginar, e vou voltar outra vez então aqui ao exemplo que nós estávamos a ver há bocado. Vamos imaginar aqui neste que nós, desculpem lá, neste que nós tínhamos visto aqui, nesta tabela salarial. Vamos imaginar aqui que, voltando aqui a esta tabela, que vocês tentam mais ou menos aplicar uma regra da proporção para o continente de, vamos imaginar, olha, então agora vamos para a Madeira, está bem? Pronto. Vamos para a Madeira que temos os 915 mínimos este ano, não é? E temos aqui, no caso da Madeira, até é mais fácil, porque o caso da Madeira até ao Q4 prevê já o próprio aumento. Portanto, até vos facilita a vida nestas. Doutora, permita-me só o seguinte, que é uma situação que eu considero irreal, portanto, é difícil de imaginar, que é nos técnicos, um técnico de primeiro ano Sim. irá ganhar mais do que um técnico com 19 anos. Estamos Portanto, a falar nos técnicos aqui, ok? exato, sim, Sim, portanto, 915 mais 10 dá 925. certíssimo. E com 19 tem que aplicar os 915. Pronto. Por isso mesmo é que eu lhe estou a dizer. Para evitar esta situação, esta situação de discrepância, fazer esta atualização voluntariamente, mas deixando sempre claro, e quando eu digo deixar claro, não é de boca, é deixar claro por escrito que, porque vocês consideram que faz sentido manter esta diferença salarial pela diferença, pelo grau de complexidade funcional diferente das categorias, vocês voluntariamente vão se antecipar à publicação da portaria, à publicação da alteração da tabela salarial, mas que quando ela sair, não há lugar a uma alteração em cima de outra. Ou seja, a alteração que vocês estão a fazer agora é por antecipação. Sujeita sempre à revisão que vier a resultar de uma futura tabela salarial. Porque eu também já tive esse exemplo. Eu já tive esse exemplo de uma entidade que muito voluntariosamente quis alterar toda a gente e aumentou em X%, e que depois os trabalhadores acharam aquilo como um bónus. Então, quando saiu a portaria de extensão, vieram dizer: não, mas vocês deram aquilo porque queriam.
Nós agora em cima disto ainda queremos mais esta alteração. E é por causa disto que eu vos queria hoje sugerir isto, que é deixar bem claro o seguinte, que é, se vocês, nesta tabela da Madeira, pegarem, por exemplo, no dos técnicos, ok? E vocês chegarem aqui e aos 915 acrescentarem aqui os 10 euros, aqui outra vez os 10, aqui os 5 euros, aqui já não pode ser os 905, porque têm que ser obrigatoriamente os 915, porque ninguém pode ganhar menos do que isto. Estes que estão até aqui vão ficar ligeiramente muito aproximados de quem estava no Q4, certo? E, portanto, o Q4 e daí para a frente vão sentir alguma injustiça salarial. Vão sentir, nós temos uma complexidade funcional bastante superior e, ao fim e ao cabo, estamos a receber pouco mais do que aquilo que estão a receber os outros. Era para evitar esta desmotivação que eu vos trazia esta sugestão, que era, nada vos obriga a fazê-lo. Se forem confrontados com esta questão, deixar claro isto, que é, sendo vocês confrontados com esta questão, destes trabalhadores que estão aqui no 940 e seguintes, de vos virem dizer assim, então, mas os outros todos que estavam abaixo de nós, uns quantos euros, foram todos aumentados e nós continuamos a receber exatamente o mesmo. Mas que injustiça! Vocês o que vão dizer é assim, não depende de nós, porque o Código do Trabalho o que diz é que nós só somos obrigados a atualizar pelo salário mínimo nacional. Os instrumentos da regulamentação coletiva de trabalho, e quando saiu a Agenda para o Trabalho Digno, foi bem claro que uma das grandes preocupações do governo era que houvesse aquilo que eles chamavam de contratação coletiva dinâmica, ou seja, fazerem com que os contratos coletivos de trabalho não estivessem parados durante tanto tempo, como acontecia de antes, para evitar esta situação. O governo tem vindo a dizer todos os anos que, idealmente, a revisão das tabelas salariais já devia ter sido publicada antes do início do ano civil. Porque se o aumento do salário mínimo nacional é publicado antes do início do ano, as tabelas salariais também tinham que ser negociadas e publicadas antes dessa altura, para não haver este dilema, que é sempre um dilema para todas as entidades empregadoras, que é quem não quiser atualizar já está dentro da lei. Mas posso-vos garantir uma coisa: vão ter trabalhadores insatisfeitos, porque vão dizer que estão a ganhar pouco mais acima daqueles que estão bastante abaixo deles a nível da hierarquia das posições remuneratórias. Mas, legalmente, se eles forem, por exemplo, queixar-se à Direção Regional de Trabalho, a Direção Regional de Trabalho nunca lhes vai dizer que vocês não têm razão, ok? Mas que eles vão ficar desmotivados, vão. Depois vai ter o outro impacto, que é quando sair a tabela salarial, vão ter uma tabela salarial e que vão aplicar em dois momentos. Num primeiro momento, vão aplicar só aos sindicalizados. Num segundo momento, quando sair a portaria de extensão, que é sempre mais tarde, aí vão aplicar a todos os outros também com efeitos retroativos. Portanto, há algumas entidades que optam voluntariamente por fazer logo esta própria tabela salarial com esta ressalva. E isto é que eu acho que é importante que fique por escrito, que é, fique bem claro que só estão agora a rever os valores salariais para evitar estas discrepâncias salariais e para continuarem a manter uma diferença entre as várias categorias, com complexidades funcionais. Mas que quando sair a tabela salarial, vocês vão fazer os acertos para mais ou para menos que venham a ser o resultado do BTE. Para mais ou para menos, é bem importante que isto fique bem claro, para evitar que depois os trabalhadores vos venham exigir aumento em cima de aumento, que isto é uma prática em muitos sítios, que é, nós fazemos porque queremos, mas depois eles sentem-se e arrogam-se do direito de voltarem a ter outro aumento em cima daquele que já tiveram indevidamente. Mas legalmente, a verdade é que se vocês não alterarem estes que estão dos 940 para cima, estão sempre direitinhos, estão sempre a cumprir com a lei.
vão é causar alguma desmotivação ao nível dos trabalhadores. Pronto. Isto não acontecia de antes com tanta frequência, porque é como digo, nós durante muitos anos tivemos o salário mínimo nacional estagnado nos 485 euros. E, portanto, aí esta era uma questão em que as tabelas salariais estavam sempre certinhas. Só que enquanto que na administração pública é a própria lei que determina quanto é que ganha um assistente técnico, quanto é que ganha um assistente operacional, quanto é que ganha um técnico superior, e quando altera os da base, altera os outros todos, e a lei é isso que faz. No setor privado, não. No setor privado, a lei só tem poder para alterar os valores abaixo. Tudo o resto vai ter que ser alterado por força dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Não havendo estes instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, isto acaba por não acontecer. Então vamos ter que aguardar e aguardar nestes termos em que eu vos estou aqui a dizer. Se vocês optarem por esta primeira solução que eu vos digo, que é perfeitamente legal, se optarem por dizer assim, sim, mas nós não somos obrigados a alterar, portanto, nós vamos manter, vamos cumprir e vamos, no continente, pagar a toda a gente, àqueles que estão abaixo dos 870, vamos pagar os 870, os outros vamos manter com os salários que estão nesta tabela. Quando sair um contrato coletivo de trabalho, aplicamos a quem? Nunca se esqueçam. Princípio da dupla vinculação. Os contratos coletivos de trabalho, quando são publicados, só se aplicam a vocês, porque são escolas que estão associadas da AEP, e a AEP é uma associação confederada da CNEF, e aos vossos trabalhadores sindicalizados. Os não sindicalizados só têm direito à nova tabela salarial quando sair a portaria de extensão, que normalmente demora mais ou menos 3 meses após o IRCT. Estão a ver que estamos quase no fim de janeiro. Ainda não saiu sequer o contrato coletivo de trabalho. Se sair em fevereiro ou em março, se tivermos que esperar mais 3 meses para sair a portaria de extensão, nós vamos ter muitos trabalhadores que até agora estavam um bocadinho acima destes valores e que agora vão ficar a receber o mesmo que aqueles que são acabados de contratar para a categoria mais baixa da tabela salarial. É injusto, não é? É nesse sentido, e para evitar esta injustiça e a desmotivação que esta injustiça determina, que eu vos sugiro fazerem isto, mas fazerem sempre por escrito. Portanto, agora, ao dia de hoje, pagar no continente nunca menos do que os 970, nos Açores, nunca menos do que os 915,50 e na Madeira, nunca menos do que os 915, vocês estão corretíssimos. O que é que vai derivar daqui? Duas consequências. Quem estava a ganhar acima e que agora vai ficar a ganhar o valor ou aproximado ou um bocadinho acima destes, vai se sentir desmotivado. Porque vai sentir que eu que já cá trabalho há 3 ou 4 anos, que até tenho uma carreira com uma complexidade funcional maior, vou ganhar o mesmo que aqueles que foram contratados agora para a base e para as categorias funcionais da base da tabela. Vão se sentir necessariamente desmotivados. Vocês podem sempre dizer: não há nada na lei que me obrigue a pagar-vos mais do que isto. Pago aquilo que tenho que pagar. E têm razão. E depois vai acontecer a outra situação, que é quando sair a tabela salarial, vocês vão ter que pagar os efeitos retroativos todos, o que às vezes é um bolo muito grande, não é? Pronto, duas consequências que são imediatas. Nada vos obriga a, mas querendo, e porque o Código do Trabalho nesse aspecto é linear, que é a lei só define o salário mínimo nacional, os salários médios e os salários superiores a serem definidos terão sempre que resultar dos instrumentos da regulamentação coletiva de trabalho, portanto, temos que aguardar que eles sejam publicados, temos que aguardar que eles sejam negociados e depois publicados. Quando eles saírem, depois então sim, nós vamos tentar ver o que é que se vai fazer relativamente a eles. Agora, não é má ideia, e há muito quem opte por fazer isto, que é para evitar depois ter que pagar retroativos e para evitar estas desigualdades salariais, porque
isto caso a desigualdade salarial, voluntariamente fazem uma revisão salarial, mas no primeiro recibo de vencimento em que optam por fazer essa revisão salarial, tentem sempre ver aqui um valor proporcional, deixam claro, e quando eu digo deixar claro, é deixar por escrito, que apenas fazem porque querem, mas que isso não é um direito adquirido para o trabalhador, porque está sempre sujeito a uma revisão quando sair a tabela salarial. Quando sair a tabela salarial, se a tabela salarial previr valores superiores àqueles que vocês já estão a pagar, ok, fazem o acerto. Se prevê um valor inferior, não descontam salário nenhum, simplesmente não vão pagar aquele valor até fazer o acerto que é necessário. Isto é aquilo que em alguns sítios se faz. Caso contrário, o que é que vocês fazem? Salários mínimos alteram todos, ninguém recebe no continente menos do que 870, nos Açores menos do que 813,50, na Madeira menos do que 915 e salários médios e superiores aguardam que saiam as tabelas salariais. Quando saíram, quando saírem, aplicam já agora, aplicam nestas duas velocidades, que é a primeira vez que sai a tabela salarial, e já agora deixem-me aqui também mostrar aqui, que é, este aqui nós já tínhamos visto esta questão, quando é publicado o contrato coletivo de trabalho, a publicação do contrato coletivo de trabalho obriga apenas, deixem-me ver se calhar até aqui é melhor. Pronto. Publicação do contrato coletivo de trabalho obriga apenas as entidades associadas das entidades representadas pela CNEF, que é o vosso caso, e os trabalhadores sindicalizados, os sindicatos outorgantes. E os outros trabalhadores mantêm-se o valor que têm até que saia uma portaria de extensão. Quando sair portaria de extensão, aí sim, aplica-se a todas as entidades do setor, mesmo às não associadas da CNEF e a todos os trabalhadores. A todos os trabalhadores, a todos os trabalhadores, com exceção dos sindicalizados noutros sindicatos, porque temos que garantir o princípio da liberdade sindical. Portanto, se houver um sindicato que se recusa a assinar este CCT e há um trabalhador que está sindicalizado neste sindicato, mesmo que saia a portaria de extensão, para ele ela não se pode aplicar. Pronto. Portanto, se fizerem isto, estão de acordo com a lei, mas têm estas consequências, que vão causar alguma desmotivação dos trabalhadores. Isto é a minha experiência, desmotivação dos trabalhadores, sobretudo dos que estão próximos, dos trabalhadores com salários muito próximos dos salários mínimos, porque às vezes é aquela diferença dos 20 euros que faz com que eles sintam que a sua categoria profissional é mais valorizada do que a dos outros. Isto são duas consequências inevitáveis. Se vocês estão legais a fazerem isto, estão perfeitamente legais e não há direção regional nem ACT que vos possa obrigar
a fazer de forma diferente. Mas se optarem por fazer como vos digo, voluntariamente alterarem e deixarem claro e por escrito que esta alteração é uma antecipação àquilo que venha a ser publicado na tabela salarial, ficam sempre mais salvaguardados e evitam desta maneira que depois, quando sai a tabela salarial, que os trabalhadores vos venham pedir uma alteração em cima de uma alteração. Já agora, e isto são só alertas porque isto vai ser um ano de muitas fiscalizações. Estão a decorrer neste momento duas ações inspectivas pela ACT. Eu creio que já vos tinha falado de uma, o ano passado, que começou em setembro e que vai decorrer até ao primeiro trimestre deste ano, que é para verificar se as entidades com 75 ou mais trabalhadores têm pelo menos, porque a lei obriga, pelo menos 1% dos trabalhadores com um grau de deficiência igual ou superior a 60%. As entidades com mais de 250 trabalhadores terão que ter 2% dos trabalhadores nesta situação. E, portanto, está a decorrer neste momento uma inspeção neste sentido. E está a decorrer outra. As entidades estão a ser notificadas para provarem de que há igualdade salarial entre homens e mulheres, ou seja, de que tendo pessoas contratadas para a mesma categoria, homem e mulher recebem exatamente o mesmo valor. Estou-vos só a dar este alerta porque não se surpreendam. Eu, por acaso, no outro dia tive uma instituição para a qual eu presto, e é uma instituição de terceiro setor, para a qual eu presto apoio jurídico e que ficou muito surpreendida porque foi notificada pela ACT para apresentar se tinham ou não trabalhadores com algum grau de incapacidade e eles não perceberam o porquê daquela inspeção. Acharam que tinha sido alguém a fazer queixa. Não, são duas ações que estão a decorrer a nível nacional e que não depende de ser a vossa escola ou outra escola ou de haver queixa de alguém. Depende só disto. Foi uma decisão a nível nacional e toda a gente vai ser fiscalizada neste sentido. Está bem? Doutora Sofia, há aqui uma pequena dúvida. Sim, força. Bem, só, sim. Força. Já estamos, já posso. Sim, aqui. Diga, irmã de Vargas. Sim, já vai, sim, já vai. Sim, boa tarde, doutora Filipa. A Boa nossa tarde. dúvida é, as tabelas vão ser alteradas aqui a nível regional Açores para 913,50. Anteriormente, entre cada escalão, havia Não foi a acréscimo, tabela. Não foi a tabela, foi o salário mínimo. sim, o salário mínimo, Pois, que vai alterar já também foi. os outros escalões, Já foi alterado, sim. certo? Uhum. E na tabela anterior, entre cada escalão, havia um acréscimo de 5 euros de acordo com o número de anos de serviço. Vai manter-se este Não, acréscimo? não, os 5 era na Madeira. Os 5 era na Madeira, Não, aqui nos Açores também. os professores eram 3. Eram É, 3 no caso dos assistentes educativos e 5 no caso dos técnicos. exatamente, mas acrescia esta quantia de escalão para escalão. Sim. Agora, com o aumento, com a atualização do vencimento mínimo regional, continua a haver. Continuam a aplicar esta tabela até sair outra que venha substituí-la. Ou seja, por exemplo, quem estava a receber no escalão Q6, quem estava a receber vai receber o salário mínimo nacional mais os 5 euros. Pronto, a dúvida era exatamente esta. Muito obrigada. Quem estava a receber o salário mínimo nacional vai recebê-lo acrescido de 3 euros. Quem estava no escalão R8. Quando sair a nova portaria de extensão, a novo contrato coletivo ou a nova tabela na nova portaria de extensão, vamos ver quais é que são as alterações que que vão sair. Fui clara? Obrigada, doutora Filipa. Era só essa questão? Alguém tem mais alguma questão que me queira colocar? Boa tarde, eu tenho uma questão. Quem me fala? Que eu não estou É aqui a daqui ver. do Colégio Nossa Senhora da Paz, aqui no Porto. Boa tarde. Não são perto de mim, prontos. Eu sou de Aveiro, por isso é que eu digo que são perto.
Sim, sim. A minha questão tem a ver com, portanto, aquela recomendação que nos fez, que me parece muito Não, pertinente, é só uma relativa, sugestão. É uma mera relativamente ao sugestão. facto de Sim, se fizermos alterações, elas estarem por escrito. sim. A minha dúvida é, existe algum modelo, é algum documento que é assinado por nós e pelo trabalhador? Como é que esse acordo escrito é feito e se existe algum modelo nesse sentido? Não, eu não diria nenhum acordo escrito e não existe modelo nenhum. Isto é uma mera sugestão. Ou seja, vocês podem utilizar um texto semelhante àquele que eu coloquei aqui no PowerPoint, que eu depois até posso aperfeiçoar um bocadinho melhor antes de mandar o PowerPoint para vocês. Ou seja, juntamente com o salário, dizerem que fizeram, uma vez que alterou o salário mínimo nacional no passado dia 1 de janeiro de 2025, para evitar uma proximidade muito grande entre os salários mínimos e os outros que estavam imediatamente a seguir, o colégio, por decisão unilateral, decidiu proceder a uma revisão salarial antecipando-se à tabela salarial, que depois, quando sair, fará as revisões que forem necessárias. Mas deixar claro que faz voluntariamente, antecipa-se à tabela salarial e que quando a tabela salarial sair, que depois fará as alterações para cima ou para baixo que se considerarem justificadas. Então, a sugestão é colocar isso no recibo, é isso? Um texto no recibo. Quem diz no recibo de vencimento, diz que se eles receberem, por exemplo, o recibo por e-mail, colocar no e-mail. Para mim, o que é importante é haver uma evidência de que o trabalhador tomou conhecimento desta informação. Ok. Pronto. Mas Se vocês não há necessidade de que eles assinem nada, é isso? Não, é assim, duas coisas. E já agora aproveito até para esclarecer uma coisa. Não há nada na lei que obriga que o trabalhador tenha conhecimento, assine o recibo de vencimento. Se vocês optam por enviar por e-mail, enviam por e-mail com aviso de leitura e aviso de recepção e ficam com a prova de que o trabalhador tomou conhecimento desta informação. Se entregam em mão o recibo de vencimento e se o trabalhador recebe em mão o recibo de vencimento e vai agrafada esta informação, ele também tomou conhecimento. Também podem fazer uma coisa, que é fazer um texto e afixar junto dos recursos humanos, ou num local de estilo, ou, por exemplo, junto do local onde eles habitualmente picam o ponto, num sítio onde todos os trabalhadores tomem conhecimento, que é para nunca ninguém depois poder vir alegar que desconhecia e que achou que aquilo era um direito adquirido e era um bónus. Pronto. O que eu quero aqui, eu acho que não é necessário nós irmos ao ponto de termos que fazer uma adenda ao contrato de trabalho para fazer isto. Isto é uma mera sugestão, irmã, atenção. É uma mera sugestão para evitar estes dois constrangimentos que vos coloco. Pronto. E que me parece que nos sítios onde eu tenho visto isto ser implementado, isto resulta em alguma paz social. Ou seja, as pessoas não se sentem desmotivadas no seu trabalho e não há aquele mal-estar inicial que, quando não fazemos isto, existe. Ali durante 2 ou 3 meses até saírem as tabelas salariais. Porque, por muito que nós nos possamos defender, dizendo assim, nós estamos a agir de acordo com a lei, para as pessoas em concreto, elas sentem que estão a receber pouco mais do que aquelas que estão bastante abaixo delas a nível de complexidade funcional das carreiras. Pronto, é incontornável, não é? E, portanto, é uma mera sugestão que eu aqui vos faço e vos Doutora deixo. Filipe, a irmã Assunção também tem uma dúvida. Sim, irmã, força. Tem que ligar o micro, irmã. É Já na está. questão das desigualdades, Sim. nós recebemos não sei se chama aquilo notificação, se quê, a dizer que se detectavam, hum, que aquilo que tinham detectado que parecia mostrar desigualdade de salários. Ora, as únicas desigualdades. Receberam da ACT, foi? Sim, sim, sim. Ah, ok. Hum, as únicas desigualdades de salários correspondem aos níveis e à antiguidade, portanto, aos níveis das tabelas, É isso só que ou vocês não. aos cargos que as pessoas ocupam. Então é Eu só. não- mas eu não consigo responder para o sítio que elas que lá indicam. Não conseguimos ver onde é que estão, onde é que está
a questão das desigualdades, porque não temos. Já pedi à contabilista para ver o que é que podia fazer, ela também parece que não sabe. E, entretanto, até mandei para o departamento jurídico da AEP, mas ainda não obtive resposta. E estou muito preocupada, porque eles diziam que se não respondêssemos no prazo de 120 dias, que era considerado, que consideravam que de facto havia desigualdades salariais. Mas deixe-me só ver aqui, porque eu por acaso até estou a trabalhar num assunto desses e até lhe vou já dizer o e-mail para onde eu estou a contar enviar. Deixe-me só, já agora, pode ser até que ajude, porque eu também estou a trabalhar num assunto semelhante a este e é assim. É muito natural, é muito natural que a ACT venha dizer que considera que há desigualdade porque eles não conhecem todos os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho que existem em Portugal. Ok? Podem ter feito uma análise com base no vosso relatório único, ou relatório social da empresa, e terem chegado à conclusão que existem categorias a receber valores diferentes. Como a ACT não conhece todos os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, é natural que eles venham com essa questão. Agora, o que vocês lhe vão ter que explicar é isso mesmo, é enviar o contrato coletivo de trabalho que aplicam, dizer que estão a aplicar os valores que lá estão previstos, ok? E que o que eles essencialmente querem ir buscar é a desigualdade entre homens e mulheres. Essa é que é a grande questão deles. Mas vocês já foram ao portal da act.gov.pt, Pages, Igualdade, Trabalho, Não, não, não. pronto. É que vocês neste portal podem encontrar aqui o sítio para onde podem responder, porque de facto isto vem de um e-mail que é um e-mail que não permite resposta. Então deixem-me só aqui. Exatamente. Então deixem-me só aqui colocar-vos, dê-me só um minuto, está bem? Que eu já partilho aqui com todos, porque eu acho que isto até pode aparecer às tantas com mais do que mais pessoas. Dê-me um minuto, tá? Que é só para vos dar o sítio onde vocês eventualmente podem ir colocar esta questão. Responder a esta questão. É este, senão o outro não dá. O outro diz not reply. Não se pode responder. Não se pode responder, não. É desse, exatamente. Isto Doutora, é, sim. permite, só para ajudar, nós também recebemos essa notificação e na mesma é referido o endereço eletrónico para o qual nós podemos responder. Eu acabei de o colocar aqui no Ah, chat para ajudar os colegas. ok, ótimo. Então pronto, eu vou colocar às tantas, eu vou colocar o que eu tenho e o que eu estou a responder, se calhar até vai bater certo com o mesmo, pronto. Se bater tanto melhor, se não, é mais uma ajuda. Dê-me só um bocadinho. E portanto, basta isto. Basta de facto que vocês respondam. Basta de facto que vocês respondam dizendo que aplicam os valores que decorrem. Olhem, pois, porque esta colega é de Faro, é da unidade local de Faro, pronto. Mas isto, e da unidade local do Porto. Mas podem ir procurar a este portal e neste portal também vos diz, neste momento está a página não encontrada, pronto, às vezes acontece, mas neste portal também, em princípio, vos vai dizer como é que vocês devem dizer. Portanto, vocês, em princípio, deverão ter um e-mail da ACT a nível local. A irmã é de onde? A Então, irmã Leiria, de Leiria? Então, sim. pronto, então terá que ir ver, hum, já lhe digo, terá que ir ver o e-mail próprio, o contacto da ACT de Leiria, pronto. Eles aparecem todos aqui, é simples. Eles até têm aqui uma forma de pesquisar isto. Está aqui. Olha, já lhe digo aqui qual é. Eles até têm aqui. Hum, está aqui. Eles têm normalmente aqui.
Ah, o sítio. Tem que ser a unidade local de Leiria, tem que colocar igual às outras colegas, que é a unidade local.leiria@act.gov.pt. Pronto. E enviam para lá esta informação. Há cautela? Há cautela, mas isto já sou eu que sou extremamente cautelosa. Eu colocaria ainda, enviaria por escrito, para o centro local do LIS, que é o de Leiria, da ACT, e eu, à cautela, enviaria por carta registada com aviso de recepção para ter a certeza de que isto chega mesmo lá, para esta morada, para a Rua Egas Muniz, que é onde é a ACT de Leiria. E aí tinha a certeza absoluta de que a informação lá chegava. Dizia só isto, basicamente, que é nós aplicamos este instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, cumprimos com os valores que lá estão previstos e não fazemos discriminação entre homens e mulheres. Idealmente, até se vocês tiverem, por exemplo, um professor e uma professora que estão na mesma categoria profissional, com a mesma antiguidade, enviarem o recibo de vencimento de um e do outro, para mostrarem que de facto há igualdade salarial. Porque o que eles querem provar é que, e não é só em Portugal, na maior parte dos países da União Europeia há uma discrepância salarial de 20% entre homens e mulheres. O que eles estão neste momento a tentar apanhar são estas questões. Obrigada. De nada. Doutora É Filipe, por isso, ó, senhor engenheiro, é por isso que eu às vezes gosto de aproveitar estes momentos para dar estes alertas do que é que podem esperar da ACT, pronto, porque isto Há às mais vezes uma é... dúvida. Faz Sim, favor. doutora Filipe, estava Manuel Lourenço, Colégio de São Miguel, em Fátima, e também pertenço à PEC, à questão da PEC. Só que uma ajuda, de facto, nós também recebemos essa notificação da ACT, e de facto também vinha nessa notificação um e-mail para onde devia ser feito, portanto, o relatório que eles pedem. Entretanto, eu contactei também os serviços jurídicos da AEP e penso que eles depois enviaram uma circular com uma espécie de minuta de texto para todas as escolas que receberem essas notificações. E vai muito no sentido daquilo que a doutora Filipa está a dizer, que é algo que nós temos um instrumento de regulação coletiva de trabalho. Recomendaram também que enviássemos a listagem de todos os trabalhadores por categoria profissional e antiguidade para justificar que, exatamente porque temos este instrumento de regulação coletiva de trabalho, não nos é possível sequer fazer uma discriminação. Eu penso que todos os colegas que estão associados da IEP devem ter recebido essa notificação, essa circular. Penso Nós não recebemos nada. Sim, não sei se os outros receberam ou não. Sim, eu recebi. Eu recebi como circular mesmo, portanto, deduzo que todos os associados da app terão recebido. Caso não receberam, eu penso que se contactarem a app, que facilmente recebem uma espécie de minuta de resposta. Portanto, penso Sim. que de facto. Sim, amanhã telefono para lá para ver. Mas Obrigada. eu penso que essencialmente o que é mesmo importante é deixar bem claro isto, é que primeiro vocês baseiam o vosso pagamento não são vocês que decidem qual é aquele que resulta do instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, e depois, sobretudo, e parece-me que esta é a parte mais importante de todas, que é provar que entre homens e mulheres com a mesma categoria, com a mesma antiguidade, de facto não há diferenças salariais. Pronto. Isso é que é mesmo importante que fique bem claro. Sim. Doutora Filipe, já que estamos aqui, posso pôr aqui uma dúvida também em relação à outra ação inspectiva que disse que está a decorrer, que é aquela questão de pessoas portadoras de deficiência. Nós não temos aqui nenhum caso de funcionário ou de trabalhador com deficiência e eu não sei bem como é que é de fazer. Eu não vou contratar, portanto, aparece alguém que tenha uma deficiência e não tenho porque nunca calhou, porque não se candidataram e nos processos de recrutamento nunca foi caso enfim, de calhar.
Já tivemos aqui alguém, de facto, invisual, a 100%, mas que, entretanto, portanto, desvinculou-se por vontade própria. A minha questão é o que é que decorre de uma situação destas? Como é que Então, justifico eu eh, posso uma ajudá-lo. situação dessas, sim? Eu posso ajudá-lo com aquilo que, até depois, mais tarde, a própria ACT veio a dizer que podiam ser justificações para não termos ninguém nesta situação. Antes disto, vou voltar um bocadinho atrás, está bem? Que é, sempre que vocês abrirem um anúncio para contratarem alguém para um posto de trabalho específico e colocarem esse anúncio divulgado, por exemplo, vamos imaginar, no vosso site, na vossa página de Facebook ou num jornal, todas as candidaturas que recebam, obrigatoriamente têm que guardar durante 5 anos. Ok? Pronto. E isto tudo para comprovar que não há discriminação entre homens e mulheres. Sempre que recebem uma candidatura espontânea de alguém que se lembra de enviar uma candidatura para a vossa escola, não há nenhum prazo legal, mas há um prazo recomendado pela CNPD, que é o prazo de guardarem as candidaturas durante um ano. Portanto, se vocês têm esta informação na vossa posse e a ACT vos notifica a dizer, digam-me lá se tem ou não alguém portador de uma deficiência de 60% ou mais, o que vocês podem dizer é que até à data todos os procedimentos que procurámos, todas as pessoas que nos abordaram para serem contratadas, não houve ninguém com este grau de incapacidade, porque se houvesse também não seria discriminado por este motivo. Segundo ponto, vamos imaginar que até abrem um concurso e que até vos aparece alguém com este grau de incapacidade igual ou superior a 60%. Mas aquilo que vocês querem que ela faça é incompatível com o grau de incapacidade. Têm outra fonte de defesa, que é poderem pedir uma consulta de medicina no trabalho e na consulta de medicina no trabalho dizer claramente que aquela função não pode ser exercida por alguém com aquela incapacidade porque é incompatível, ou seja, que não há mecanismos nenhuns que possam ultrapassar as incapacidades que aquilo gera. Portanto, deixar sempre isto bem claro, que é, vocês não excluem, simplesmente nunca foram procurados por ninguém com uma incapacidade destas. Mas já agora, também não é má ideia, porque às vezes há incapacidades e há doenças crónicas que geram uma incapacidade igual ou superior a 60% e que nós até desconhecemos, porque são pessoas que aparentemente fazem tudo igual, mas com a devida medicação. Portanto, não é má ideia perguntarem aos vossos trabalhadores, nem é invasivo da privacidade, perguntarem aos vossos trabalhadores se alguém tem alguma doença crónica ou alguma incapacidade, um certificado multiusos, está bem? Se alguém tem algum certificado multiusos que lhe confira uma incapacidade deste género. Estou a dizer isto porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que tem uma incapacidade destas, que é uma doença crónica, e eu durante muito tempo até desconheci, e ela a dada altura partilhou isto comigo, e eu disse, ela trabalha num banco, e eu disse, olha, eu acho que até deves comunicar ao sítio onde trabalhas, porque até para o próprio banco, no caso de serem fiscalizados por isto, pode ser relevante darem esta informação. Pronto. Portanto, é a ajuda que eu vos posso dar. É dizerem, Obrigado. primeiro, que não foram procurados por, segundo, quando vocês procuraram, nunca ninguém apareceu com este grau de incapacidade e que, portanto, não é uma questão de não os quererem contratar, é uma questão de não vos ter aparecido, porque nós não podemos andar aí pela rua à procura a dizer, olha, há alguém com uma incapacidade igual ou superior a 60% que queira vir trabalhar para aqui. Quer dizer, pronto. Percebe-se que esta lei das cotas faz sentido, que é não afastar estas pessoas do local de trabalho. Agora, uma coisa é o não afastar, outra coisa é andar especificamente à procura de alguém, não é? Pronto. As pessoas têm capacidade para aquilo. Por hora, são estas as duas grandes inspeções que estão em curso. Obrigado. Muito bem. Aproveito para saudar de uma forma especial o Dr. Manuel Lourenço, membro da direção da APEC, Nós, e, e vamos terminar. Está bem? Não há mais nenhuma questão assim urgente. Vamos Se houver, encontrar-nos novamente no dia 11 de é, fevereiro. Entretanto, exatamente. vão receber
o PowerPoint, vão receber também. Eu vou nesta última parte, eu vou então Sim. aqui. Eu ainda tenho uma dúvida, doutora, Ainda Força, tem uma para a dúvida. doutora Sofia. Filipa, em Filipe, relação ao código de conduta, sim. é que não sei se a doutora Sofia, a doutora Filipa vai fazer um modelo para nós podermos até adaptarmos às nossas realidades. Só Vou. queria perguntar, falou um pouco nos prémios. Nós temos, por exemplo, no final de cada ano, os pais, às vezes, querem, em sinal de gratidão, querem fazer querem dar um prêmio à professora, Natal, pronto, querem dar sempre algum prêmio à professora. Como é que isso funciona? Pois é que é assim, por exemplo, irmã, o Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social diz que os trabalhadores não podem receber prémio individualizado nenhum. Uma coisa é, por exemplo, os pais juntarem-se, todos juntos, Uhum. darem um prémio em nome de todos os pais e de todos os Uhum. da turma. Outra coisa é darem Sim, individualizado. sim, sim, sim. Em princípio, de acordo com aquilo que decorre da lei, isto é proibido, independentemente do valor do prémio. Pronto, uma coisa é se calhar a criança fazer um desenho e Eu compreendo, compreendo. a mãe oferecer uma fotografia que faça Sim, parte. sim, estou a ver, mas, por exemplo, pode acontecer cada vez que uma professora ou uma educadora faz ano, né, por exemplo, juntarem-se com os pais, por exemplo, a fazer uma festa, automaticamente há uma prenda, não é? Pronto, agora eu tenho algumas dificuldades em. Eu sei que isto é complicado porque criou-se esta prática Sim, sim. social, mas é uma prática social que pode ser considerada como um indício de um ato de corrupção. Pronto, É verdade, eu percebo perfeitamente. é. E portanto, nós temos é que dar indicações aos nossos trabalhadores para que não podem aceitar em caso algum. Eu sei que isto é estranho porque isto vai contrariar hábitos que estão muito enraizados na nossa sociedade, mas Oh, doutora Sofia, pronto, aparentemente pode não se dar, mas por trás pode dar e a entidade não sabe, não é? pois é verdade, A mas entidade não sabe, pode ser. é verdade, irmã, mas sabe qual é o nosso papel aqui? Sim, O sim, nosso sim. papel aqui é deixar por escrito que não podem. A partir do momento em que eles sabem, e está no nosso código de conduta que não podem, e mesmo assim aceitam por trás, quem está a prevaricar são eles e não nós, e não a escola. O que interessa aqui é aprovar a ACT, aprovar neste caso ao MENAC, que o MENAC dá instruções para que não recebam. Agora, se os professores recebem, isto é quase como eu costumo dizer, o Código da Estrada também diz que nós não podemos passar num sinal de stop sem imobilizarmos o carro, mas há pessoas que passam na mesma, não é? Pronto. Mas é isso só para. A escola faz a sua parte. Se os A professores- doutora Filipa, faça o código e depois nós aqui adaptamos o resto. Faça favor. Não, não, vocês vão adaptar e vão dar Desculpa, formação, está-se a perguntar se ah, formação aos vossos dá trabalhadores. pouco Por não. isso. Estão a perguntar em relação pouco da entidade. Estão a perguntar se em relação a um pai que quer dar à entidade, ao colégio, por exemplo. Aí não me choca. Diga? Não me choca nada. Exatamente, sim. Não me choca. Uma coisa é dar individualmente a um professor, outra coisa é dar ao colégio, como sinal de gratidão. Já não me choca. Agora, a questão aqui é o individualizar. Aquela relação próxima que se estabelece entre o professor e aquele aluno específico. Pronto, isso aí Obrigada, doutora Filipa. Sim. Não, mas é bom, pronto, a gente sabe o que temos. Não, não, vocês, escola, vocês só podem ir até isto, que é, vocês regulamentam, vocês explicam que eles não podem. A partir do momento em que eles, mesmo assim, vos ultrapassam as vossas orientações e as vossas diretrizes e aceitam, a culpa já não é vossa. Muito Obrigada. bem. Beijo. Então, antes de terminar, e como de costume, vamos ter um momento de oração. Desta vez foi convidada a diretora pedagógica do Colégio Nossa Senhora da Assunção, em Anadia, a doutora Margarida Soares, que já estou a ver, e tem uma oração preparada, com certeza, não é, Margarida?
Ai, sim, senhor. Muito boa tarde a todos. Permitam só agradecer, em primeiro lugar, à doutora Filipa pelos pertinentíssimos esclarecimentos que nos prestou uma vez mais. Muito Nós já obrigada, nos estão vimos, utilíssimos. doutora Margarida. Já Como me está? deu a mim e ao meu marido uma vez É para verdade, é verdade. levar os nossos filhos para lá. Com gosto, com gosto. E ainda um aplauso muito merecido à direção da APEC, queridíssima direção da APEC, por todas as iniciativas que desenvolve na defesa intransigente e permanente da Escola Católica. Bem-ajam pelo apoio que nos dão. Sem Muito vós seria obrigado. difícil continuar esta luta. Manuel, podemos Eu dizer muito iniciei. obrigado. Nada, Muito nada. obrigado, É obrigado. justíssimo, é justíssimo. Iniciamos então este nosso brevíssimo momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste ano jubilar da esperança, oremos fervorosamente pela paz. Perante a instabilidade crescente a nível nacional e internacional e face às ameaças constantes à paz mundial, reforcemos a nossa oração diária, individual ou comunitária, pedindo incessantemente ao Pai que ilumine e inspire todos os dirigentes políticos, nacionais e internacionais, para que seja possível a construção de um mundo mais fraterno, mais justo, mais compassivo. E para que tal seja possível, façamos a nossa contribuição enquanto Escola Católica aqui em comunidade e rezemos. Pai nosso, que estais no céu, Nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja seja feita feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom ano a todos, até breve, até sempre. Excelente ano e até dia 11. Está Até bem? dia Muito obrigado, 11. muito obrigado, Obrigada. Margarida. Comentar uma Muito coisa. obrigado, doutora Filipa. Muito obrigado Obrigada. a todos pela vossa presença. Engenheiro Jorge vai já seguir o PDF, está bem? Sim, Aprimorar na senhora. parte final com um textinho para poder ser utilizado ali pelo Colégio da Paz, se quiserem seguir a minha sugestão, está bem? Sim, Obrigada, senhora. muito obrigada. Obrigada, Quando beijinhos. tivermos a gravação pronta, mandamos tudo Obrigado. junto, está bem? Obrigada. Pronto. Boa tarde a todos. Boa Então, uma tarde. boa tarde a todos Obrigada. e bom Obrigada. ano. Obrigada. Boa tarde. Obrigada.